E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Aqui estamos para mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos. A cada semana um tema diferente, a cada tema escolhido com um convidado super especial. Um programa que você sabe é gravado nos nossos estúdios aqui em Florianópolis, nossa Ilha da Magia, no sul do Brasil e de preferência repercutindo, vamos lá, pelos 4 cantos do planeta. O episódio dessa vez também, peso, né? Promete, né? É como tu diz, né? Uma convidada. Pra lá de especial. Oh. Pra lá de especial. Vivian, obrigado, antes de mais nada. Que bom tê-la aqui com a gente. Tá, obrigado mesmo. A Vivian Ritter, ela é, entre outras tantas, né? Porque o currículo de fato é extenso. É pós-doutora em filosofia, psicanalista, especialista em neurociência e no comportamento humano, professora de pós-graduação, dá aula em várias regiões do país, de fato, há 17 anos, 20 anos de carreira, então com uma larga experiência nesse tema que é tão importante quando falamos de casamento, de relacionamento, de comportamento humano. Obrigado mais uma vez, que bom te ter aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos ansiosos. Nossa, é um prazer te ter aqui, com certeza aprenderemos muito. Estamos muito felizes de teres aceito o nosso convite e também agradecemos ao GastroArt Catering, que está nos apoiando, nos patrocinando, e tenho certeza que também o GastroArt está feliz de poder patrocinar esse episódio com a Vivian. Além da GastroArt, nós temos também a técnica, iluminação e sonorização, que esse ano completa 20 anos de mercado, entregando sempre serviço de qualidade e excelência. Vida longa para a técnica, para a nossa parceria. Que orgulho, né? Empresas de referência com trabalho de excelência nessa área de eventos, nessa área de casamentos. Desde já o nosso abraço mais do que carinhoso à Paola, da GastroArt, da mesma forma o Gaúcho e a Helena, lá da técnica. Obrigado mesmo e que bom tê-los com a gente. Aliás, desde já, né? Se você curte, vem nos acompanhando, né? Os nossos episódios, passa para frente, compartilha aí, né? Indique para outras pessoas. Nosso objetivo sempre é esse, levar até você conteúdo de qualidade, com muita informação e, se possível, dentro dessa leveza, da descontração e, por que não, com muito bom humor também, sempre que há essa possibilidade. Então, curte aí embaixo, coloca lá, né, o joinha ali e, se possível, também manda ver, toca para frente, compartilha, indica para outras pessoas, porque queremos chegar, né? Quanto mais melhor. O episódio de hoje, porque com certeza conteúdo, qualidade e aprendizado. E aprendizado, imagina, né? Olha que com esse currículo. E que tema tão fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Vivian, a gente costuma dizer no meio do, não sei se concorda com essa frase, a gente costuma dizer no meio do casamento que muitas vezes não é nem o amor que sustenta o relacionamento, mas o modo de se relacionar que sustenta o amor. É difícil mesmo a convivência e por quê? Por que tão complicado? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade enorme de conviver, de se relacionar, de aceitar o outro e as suas imperfeições, digamos assim. Eu acredito que a dificuldade já começa em a gente não suportar o incômodo que é se analisar, né? Por isso que o autoconhecimento, assim, embora todo mundo fale do autoconhecimento, parece que a gente não vê ele muito na prática, né? Culturalmente se fala muito, é importante o autoconhecimento e tal, mas a gente não vê ele numa prática corrente, assim, na vida das pessoas. Porque ele gera incômodo. Porque toda vez que eu olho para mim, eu identifico algumas coisas que de repente não são tão boas, ou que eu não acho que são tão legais, ou muitas vezes em algum momento da vida aparece um lado meu que eu nem gosto que apareça, né? Mas ele vai aparecer. Então, isso gera um certo incômodo, né? E até essa vida, a gente estava comentando antes de começar, essa vida, a questão contemporânea da vida corrida, ela faz com que a gente não olhe muito para isso, né? Vai passando o dia cheio de coisas para fazer e a gente acaba não olhando, né, para si, nem para o outro e nem para a relação. Então, esse incômodo, essa dificuldade que a gente vê, eu acho que ela é ainda mais agravada nesse sentido, porque a gente não para olhar o outro, né? No momento que eu paro para observar o efeito do que eu fiz, o efeito do que eu falei, o efeito de como eu me comportei no outro, eu vou ter grandes informações de se eu estou no caminho certo ou não naquela relação, né? E são duas pessoas completamente diferentes. Sempre, né? São duas pessoas completamente diferentes, né? Então, assim, toda vez que a gente fala, inclusive a gente falando de cérebro, né? O cérebro, assim, ele pega informações do ambiente externo, ele pega informações do ambiente interno,
Ele dá uma olhada em todas as associações que a gente já fez em relação àquele tema e ele escolhe um jeito de se comportar, um jeito de reagir àquele estímulo externo. Mas observa, se eu sou casada com outra pessoa, essa pessoa tem outras associações que ela fez ao longo da vida, né? É outra estrada que ela trilhou. Então, um pegou mais estrada de chão, o outro pegou mais estrada de asfalto. São pessoas diferentes, elas vão fazer associações diferentes. Por isso que é tão importante o momento de conversar, de compartilhar as minhas expectativas, né? Eu acho que o casamento fala muito bem de expectativa, né? As pessoas falam assim, não crie expectativa, não... Claro que a gente cria. Todo dia a gente cria expectativas. Desde a hora que a gente acorda, a gente está criando expectativas. E é isso que nos move. Tem que criar expectativas, né? E o grande segredo é a gente poder compartilhar. Quais são as minhas expectativas, quais são as tuas expectativas, conversar sobre isso. Porque é só assim que a gente vai conhecer um ao outro. Não vai ser diferente disso, né? E o casamento vai acontecendo nesse caminhar do casamento, né? O marido vai se fazer no caminhar do casamento. A esposa vai se fazer no caminhar do casamento. É óbvio, porque nós somos assim, é fluida a vida, ela nunca é igual. Heráclito fala uma frase, ele é um filósofo, né? E ele diz assim, que ninguém passa na mesma água de um rio 2 vezes do mesmo jeito. Porque quando eu passo a primeira vez, é uma água que vai tocar meus pés, e eu sou uma pessoa. Quando eu passo a segunda vez, se eu passar na segunda e passar na sexta, eu não sou mais a mesma Vivian. E a água que vai tocar no meu pé também não é, porque eu já vivi, já chorei, já sofri, já me surpreendi, enfim, né? Então, já mudei. Já mudei. Então, eu acho que essa construção, isso que é o legal do casamento, porque tanto o casamento quanto as pessoas que estão envolvidas no casamento, elas vão se construindo ao longo, né? E que bom quando a gente tem expertise e conhecimento para fazer uma construção bonita disso tudo, né? Divergir é normal, é natural, né? Quando a gente trata de pessoas, né? Duas pessoas, são duas cabeças, vão pensar de forma diferente, vão divergir, me parece até saudável, né? Porque a gente aprende assim, constrói assim, desenvolve assim. Como evitar que essa divergência seja transformada num conflito não natural de dia a dia, mas sim algo que possa trazer algum prejuízo para essa convivência ou para essa relação? Como administrar isso, eu diria? Eu acho que um ponto importante é o interesse, né? O quanto eu estou interessada nessa relação. O quanto eu quero que isso dê certo, né? Às vezes é interessante a gente fazer uma retrospectiva, né? O que nos uniu? O que a gente achava legal, né? Que fez a gente ficar juntos e resolver... Naquela versão anterior. E resolver casar, né? Então, é interessante ter isso em mente também quando a gente está diante de um conflito. Mas o conflito é exatamente como o Faraco falou, ele não é negativo, né? Tudo vai de acordo com aquilo que a valência que eu vou dando para as coisas, né? Mas o conflito ele pode ser muito positivo, porque conflito eu penso A, você pensa B, como que a gente vai resolver isso? Ele não precisa ser uma briga, o conflito não tem que ser uma briga, ele não tem que ser, né? A gente pode discutir sobre um tema, ter opiniões diferentes sobre esse tema e a partir daí se conhecer mais. Né? Olha que interessante, eu penso diferente, né? Mas a gente a partir daí pode pensar diferente juntos, pode construir de repente uma terceira alternativa que é o C, que de repente pode agradar um pouco A, pode agradar um pouco B, mas isso só vai se fazer com a comunicação, né? Compartilhando as minhas vontades, os meus desejos, os meus limites, né? Então no momento que eu também digo, olha, desse jeito, não, né? E eu acho que muito é isso, assim, a gente vê muitas pessoas falando assim, né? Você tem que falar sobre tudo, tem que colocar para fora, mas a que custo, né? Então, o mais importante num conflito, na minha percepção, é como a gente sai desse conflito. Porque esse conflito vai produzir emoções. Quanto tempo demora essa emoção de raiva que eu senti durante essa discussão, né? Quanto tempo, eu vou levar isso por quanto tempo? 1 semana, 2, 1 mês, ou daqui 3 meses você lembra aquele dia que você falou, né? Então, quanto tempo, às vezes, essa emoção que foi construída durante aquele conflito vai ficar reverberando na vida do casal, na vida da gente, né? Há 20 anos atrás, você lembra quando fez aquilo, e né? O relacionamento pede isso, né? Pede que tu tente entender o outro. Isso. Porque, por exemplo, uma coisa muito simples. Se eu entendo que o outro leva 3 semanas para digerir o assunto, eu vou esperar 3 semanas. E vou esperar pacientemente, porque ele leva 3 semanas. E daqui a 3 semanas a gente volta a conversar. Né? A comunicação é a parte mais importante e me corrija se eu estiver errada. E entender, ouvir o outro. Às vezes a gente não entende, mas ouvir. Ouvir e tentar compor a tua intenção com a minha, a tua ideia com a minha, a tua forma de ver com a minha. E aí ver
o que segue dali para frente. Eu acho que esse é o processo da escuta, né? Compreender o outro, assim, toda postura empática, a empatia, a premissa da empatia é a escuta. Eu desenvolvo uma postura empática pela outra pessoa quando antes eu ouvi o que ela tinha para dizer, eu ouvi o que ela está sentindo, eu ouvi em que contexto aquilo, né? Porque é muito diferente. Então, por isso que a escuta simples, ela é muito diferente da escuta ativa. Porque a escuta simples, ela quer complementar, né? Eu vou ver, de repente, o Faraco triste, eu falo, para com isso. Para, chorando por causa disso, para quê? Eu já teria resolvido. Isso é uma escuta simples, né? Onde eu fico me colocando no lugar dele. E às vezes a gente acha que isso é empatia. E não é. Eu não tenho que me colocar no lugar dele. Eu tenho que tentar entender, e é com esforço e com movimento, por que aquela situação está fazendo ele ficar triste durante uma semana, está fazendo ele chorar durante 3 dias, e eu não choraria 2 segundos. Vivian, me parece até bem comum, talvez até mais do que deveria, e me corrija se eu estiver errado. A gente se apaixona, inicia uma relação, e já desde o começo dessa relação a gente tenta moldar uma nova pessoa. É estranho isso, mas isso acontece com muita frequência. E aí, ao longo dessa relação, essa pessoa que eu contribuí, ou que eu forcei para que fosse transformada, tipo, não, isso não, aquilo sim, não. Mas ela não era assim quando eu me apaixonei por ela. E eu acabo eu mesmo perdendo a admiração, o encantamento por algo que eu ajudei não vou dizer forcei, né? Mas ajudei a provocar uma nova construção e tal. Isso é muito frequente. Acontece com certa frequência. Mas que é estranho se a gente olhar, analisar mesmo, né? A pessoa que eu me apaixonei, mas era aquela pessoa, inicia um relacionamento, você começa a apontar defeitos, começa a querer mudar de certa forma essa pessoa. Porque a gente não está passando a primeira vez no Rio, lembra? A gente acabou de falar isso. Então, assim, a primeira vez foi de um jeitinho, que é lá no início, né? Movido por uma emoção, onde a gente só dá valência positiva para aquelas emoções, é a paixão, a pessoa, porque a gente idealiza essa pessoa, né? A gente cria um ideal para essa pessoa, e por isso que a gente vai tentando moldar, a gente está querendo colocar ela dentro do modelo ideal que a gente imagina que seja para a gente, né? E não é assim, só que num primeiro momento a gente está sob efeito dessa emoção, da paixão, da construção de algo, da fantasia, da idealização, da imagem que eu crio do outro. Eu crio uma imagem do outro para satisfazer as minhas vontades, né? O meu ideal. E é óbvio, nem sempre vai ser assim, né? A gente se equivoca algumas vezes e outras vezes a gente vai ao longo da caminhada vendo que não é exatamente aquilo que eu idealizei ou que tem pontos que são diferentes, mas eu consigo já ir me apaixonando por outras questões que o meu olhar vai se abrindo também ao longo da caminhada e vendo que, olha, tem outras questões que são interessantes. Ou, de repente, até trabalhar esse lado, a gente falou antes, né? De repente, essa pessoa leva 3 semanas para deixar de ficar brava com alguma coisa que aconteceu, né? De repente, a gente pode conversar e falar assim, olha quanto tempo a gente está perdendo, né? Se a gente tiver agilidade emocional, virar a chavezinha, dar raiva e voltar ao estado normal, acho que a gente curte mais dias, eu acho que a gente aproveita mais a vida juntos do que esperar todo esse tempo aí sobre uma emoção que, de repente, ela não vai estar mais surtindo nenhum resultado. É muito interessante a gente falar das emoções, por exemplo, se a gente fizer um inventário emocional, assim, se a gente for lá e colocar uma emoção que a gente sentiu agora, né? Eu fiquei chateado porque, de repente, vamos supor, o microfone não funcionou. Se amanhã a gente for analisar esta emoção, e hoje a gente está dando, por exemplo, nota 5 ao problema, amanhã pode a gente nem lembrar, ou pode dar nota 1, outras coisas já aconteceram. Então, é isso, acho que trazer essa agilidade emocional para o relacionamento é muito interessante. Aconteceu, chateei, fiquei com raiva, me incomodei, não gostei, ok, verbaliza, conversa, dialoga, coloca os pontos, combina que não foi legal, né? Ou que de repente machucou, que entristeceu o outro e vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Ou seja, relacionamento é um eterno crescimento. Eterno crescimento, aprendizado um com o outro, né? Mas para isso acontecer a gente tem que estar disposto, né? Tem. Esse é o primeiro ponto. Esse movimento dos casais, né, atualmente, que eles vão se relacionando de uma maneira mais profunda, tal, namoram, tal, e vão casar lá na frente. Então, toda essa jornada é uma jornada de conhecimento, autoconhecimento, conhecimento do outro. É uma vantagem, então, da forma que a gente está conversando aqui, que tu colocou, dessa jornada ser, de certa forma, longa, já desde o início com os dois, de repente, morando juntos, que é algo normal, que hoje é bem comum, né?
Então, o que tu vê, assim, em relação a isso, a esse movimento em que os jovens hoje já estão nessa coisa do relacionamento mais próximo para depois irem casar no segundo momento? Isso ajuda, atrapalha, é bom, é ruim? Sabe que eu acho que isso faz parte da construção de cada casal, né? Eu sempre digo assim, que cada um vai encontrar o seu jeitinho de ser feliz. Não tem fórmula pronta para nenhum casal, né? Para nenhum relacionamento, de um modo geral, não tem fórmulas prontas. A gente vai vendo qual é o jeitinho que melhor funciona. Para alguns, realmente funciona melhor essa ideia de já ir morar junto, já ir se conhecendo. Porque eu acho que a vida, né? A vida dois, ela já tem essas questões que antes o Faraco levantou. Parece tão difícil, né? Duas pessoas diferentes, né? Que foram criadas de maneiras diferentes e que, de repente, puf, tem que morar juntas, né? E tem que gostar um do outro e mesmo nas adversidades continuar amando. Tem que ser bom. Tem que ser bom. E a gente está também nessa questão, assim, hoje muito, né? Que todo mundo tem que ser muito feliz o tempo inteiro. Então, essa alegria tem que estar sempre ali, pairando todos os dias do casamento. Então, para alguns, isso vai ser bom, porque eles vão adquirir essa experiência, né? De estar convivendo dia a dia, que, óbvio, é muito diferente de quem se vê, por exemplo, só no sábado à noite. Claro. Né? Não tem comparação. É evidente que esse relacionamento de morar junto, de se ver todos os dias, ele é mais intenso. Ele também vai ter mais intensificado alguns conflitos, algumas divergências, porque eu vou estar lidando com o outro por mais tempo. E o impacto do mundo de hoje, Vivian, nos relacionamentos, você citou a questão de todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro, obviamente nós vamos trazer para as redes sociais. Então, gestão de tempo, competitividade profissional, né? Se você não trabalha e vai, a sensação que dá é que o teu, entre aspas, né, concorrente ou quem vai disputar lá uma vaga, vai te atropelar, então tu precisa trabalhar, é trânsito, o espaço das redes sociais, né? Tem que estar nas redes sociais, tem que estar... É o WhatsApp. Todo mundo ali o tempo inteiro e tal. E o relacionamento, onde é que fica nisso tudo? A gente perde muito com isso, porque, por exemplo, nas redes sociais, a gente acaba tendo muitos recursos que a gente não tem na vida real. Então, por exemplo, nas redes sociais eu te silencio, eu restringo, eu bloqueio, eu excluo, não é? Se eu não quiser falar, eu não falo, entende? Então, eu vou perdendo a habilidade de lidar com o outro. Mais simples, né? Habilidade de lidar com conflitos, por exemplo. Sim. Porque ali eu resolvo meus conflitos, silêncio. Vamos supor que eu tenho um vizinho chato. Eu vou lá, eu silencio, ele excluo, bloqueio, ou faço... Tem recursos que ele nem precisa saber que eu estou restringindo, ele nem precisa saber que eu não gosto dele, né? Enfim, mas e quando eu saio para fora da minha porta no prédio, que eu dou de cara com ele, ou que eu preciso conversar com ele por alguma questão, como que eu vou gerenciar isso na vida real? Eu vou ter que falar, eu vou ter que me comunicar, eu vou ter que gerenciar esse conflito, né? Eu vou ter que usar recursos no ao vivo, né? Para falar. E os relacionamentos é isso, é no ao vivo, é no real, né? Então, assim, a gente precisa buscar aprimorar essas habilidades. Treinar, é treinamento, né? A gente se esforçar para fazer. Por isso eu digo, não é natural, né? Assim, ou seja, eu tenho que me movimentar. Se as coisas não estão bem, se eu deixar para o natural, talvez elas piorem. Eu tenho que me movimentar no sentido de, opa, eu quero melhorar meu relacionamento. Eu quero aprender a conversar melhor, eu quero me comunicar de modo que eu não ofenda, de modo que eu não chateie, de modo que eu não entristeça, né? Eu quero fazer com que a gente realmente seja mais feliz juntos. E isso exige movimento, né? Não é sem fazer nada, não é? Tem um esforço. Tem um esforço, tem um movimento e isso é muito positivo. Aí a gente volta para aquilo que tu começou dizendo, né? Eu tenho que me entender para poder entender o outro, porque é muito normal no relacionamento que eu coloque a culpa no outro, né? Ah, ele me trata assim, ela me trata assim, ela não fez, ele fez, eu chamei, não veio, eu liguei, não atendeu. Mas e eu? Eu atendi, eu fui, eu ouvi, eu parei. Então, aquilo que tu disse no início da nossa conversa, a gente tem que entender a gente mesmo para poder depois, então, entender o outro ou entender os dois juntos, mas a gente não pode se abster de olhar para dentro. Porque senão a gente fica só jogando toda a responsabilidade de um relacionamento no outro, a boa e a ruim, né? Exato. Tem uma frase de Freud que eu acho ótima e se encaixa perfeitamente aqui, diz assim, qual é a tua responsabilidade nessa desordem que se criou? Maravilhosa, né? Ou seja, qual que é a nossa responsabilidade nessa situação que a gente está vivendo aqui enquanto casal, né? Como eu contribuí para isso? Né? Então, pensar qual é a nossa responsabilidade é interessante. Sim. Faz com que a gente cresça, né? Consiga observar melhor isso e entender que a gente está dentro do processo, né? É um casal.
Os dois têm participação em tudo. Sim, né? que é parte, né? É. Não é não tá assistindo, né? Exato. É parte. E muitas vezes nessa caminhada pré-casamento, até com a experiência que o Lauro trazia, porque hoje realmente é muito comum, a grande maioria dos casais que nós participamos, né, ativamente das suas cerimônias já moram juntos, já têm as suas experiências e por aí vai. Então tem já uma caminhada que você tem as suas percepções também, né? E ainda assim a dificuldade do casal de entender que daqui a pouco já tivemos sinais claros aqui de que a gente não deve casar, porque a gente já teve os nossos... Não tá indo, tal, e às vezes insiste, por aí vai. Casar me parece um passo super importante, uma escolha de vida muito importante. O que garante? Não garante pós, não é isso, mas o que me traz a segurança necessária na tua visão de que realmente esse passo precisa ser dado? Quais são os sinais que eu recebo, né, enquanto noivo, namorado e noivo, enquanto namorada e noiva, de que realmente... É por aí. A coisa está indo bem, estou seguro, é por aí bem, é por aí mesmo, né? Os principais pontos de entendimento dentro de um relacionamento. Eu acho que os grandes sinais são os efeitos que o outro causa em mim. Entende? Se eu me alegro com essa relação, se eu gosto do jeito que ele fala comigo, se eu sorrio mais, se eu tenho mais entusiasmo pela vida, ou seja, aquilo que o outro é capaz de construir em mim, né? O jeito que ele fala, o efeito do que ele fala em mim, as vontades que ele cria em mim, né, os desejos e toda essa coisa que vai entusiasmando, que vai aumentando a nossa potência de ação, né? O Spinoza é um filósofo que ele fala que a nossa vida é assim, é alegrias e tristezas, bons e maus encontros, o tempo todo. Não tem uma vida que é só de alegrias e uma vida que é só de tristezas, né? E é muito interessante que ele fala assim, que quando a gente está sob efeito de uma emoção de alegria, por exemplo, a gente está com alta potência de ação. Quando a gente está sob efeito de tristeza, a gente está com baixa potência de ação. É óbvio, quando a gente está alegre, a gente tem vontade de dominar o mundo, fazer um monte de coisa, e tudo é legal, e a gente fica mais animado, e quando a gente está triste, a gente fica mais reservado, mais contido, a gente não quer fazer tanta coisa, né? Então, se o outro causa em mim aumento de potência de ação, de vontade de viver, eu acho que é um grande sinal. Tem que ter mais momentos de felicidade do que... Eu acho que, saldo, inclusive nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza, eu perceber como o outro lida comigo, como ele consegue fazer com que eu saia desse momento, isso também é um sinal importante. A maneira como ele se preocupa comigo. Exato, óbvio. Na prática, como é que se sai de um conflito? Vamos criar um cenário aqui, na prática mesmo, de forma bem simplista, que eu sei que não é, ok? Mas, assim, no dia a dia ali, né? O casal entrou num conflito e tal, obrigatoriamente vai passar pelo diálogo, não tem jeito. Vai passar pelo diálogo. Uma boa conversa. Sempre tem alguma coisa que a gente está querendo cuidar naquele conflito. E essa coisa pouco aparece. Ou seja, até atrás de um grito, de uma fala mais veemente, tem uma necessidade. Ou seja, o que eu estou querendo... Sim. O que eu estou querendo defender? O que eu estou querendo para o nosso relacionamento nesse momento? Então, isso a gente tem dificuldade de colocar e às vezes, como está sob forte emoção, não consegue nem verbalizar o porquê daquela discussão. O que a gente está querendo cuidar como casal nesse momento? Uhum. E essa é a razão da nossa discussão, né? Ou seja, pode ser que a gente esteja querendo cuidar da questão da fidelidade, da lealdade, do carinho, da importância que um dá para o outro, do jeito que um fala para o outro, mas isso poucas vezes aparece durante o conflito, porque as emoções acabam fazendo isso com a gente, né? E a gente não verbaliza. Mas eu acho que dentro da comunicação, né, a resolução desse conflito parte daí, né? Qual é a minha necessidade que precisa ser atendida nesse momento? Por que a gente de fato está vivendo esse conflito? Essa análise ela vai fazer com que, primeiro, se encontre uma solução para esse conflito e que ele não retorne, né? Assim, porque a gente sabe, tem, né, relacionamentos que acabam sempre voltando num conflito, no outro, né? Então, tem meios também de a gente fazer isso, né, com algumas técnicas de resolução de conflitos para melhorar isso, né? Para não fazer voltar com tanta frequência. Tem meios para fazer isso. Tem várias técnicas. Por isso tem gente que estuda para ensinar a gente. Exato. Por exemplo, quando a gente faz uso de uma comunicação e no conflito, às vezes as pessoas acabam usando uma comunicação violenta, que ela ofende, né? Então, o que é uma comunicação não violenta? É uma que não é ofensiva, que ela não é agressiva e que ela é socialmente aceita, não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não falei nada demais, mas isso aqui já não é mais socialmente aceito, né? Então essa tua comunicação é violenta, isso. Todo mundo, né?
É muito bom Tu ter defende razão, a sua né? razão. É sensacional, mas ao longo do tempo você aprende que Exato. talvez essa tua razão naquele momento que vai ao encontro do que tu falaste há pouco, que no dia seguinte aquilo nem é mais tão importante Nem é assim mais para tão- mim. Mas por que que eu entro nessa linha da disputa mesmo, de querer firmar a minha posição? Tem que ser assim. A gente fala, se estuda muito, fala muito sobre as emoções, né? Mas essa sensação de que se eu der um passo atrás, tal, eu tô perdendo. Eu tô ganhando, tô perdendo, tô ganhando, tô Tô perdendo. dando a razão pra ele, talvez. É. Pô, se eu recuar, significa que ele vai ter mais razão. Aí é uma disputa. Quando na verdade Mas nós não somos inimigos. Exato. Eu acho que isso é ele precisa assim, Exato. nós não somos inimigos. A gente Exatamente. casou porque nós não somos inimigos. Exatamente. Então, se nós não somos inimigos, a gente não precisa ganhar. Exato. Né? E a gente não está competindo nada. Até porque a gente nem poderia competir. Entende? Não deve competir. Então, Não, a ideia não é competir, Então, é construir. eu acho que é voltar nessa coisa que a gente falou antes, né? O que nos uniu? Opa, que a gente não é inimigo. Opa, então vamos conversar de um Sabe outro que às jeito. vezes eu digo eu acompanho muitos noivos, já acompanhei centenas, e às vezes eu digo para eles assim, em algum momento depois do casamento eu digo, olha, que vocês em momentos difíceis se lembrem de tudo que a gente viveu aqui hoje. É. Isso para mim assim fala profundamente, e para alguns casais por motivos diferentes eu chego a dizer isso depois que passa o casamento, a festa. Lembrem-se, se um momento difícil chegar ou quando chegar, né? Lembrem-se do que nós vivemos aqui hoje. Isso. E às vezes eles olham para mim, acham graça, é tudo muito carinhoso, porque a gente se afeiçoa, a gente se aproxima muito deles, o momento é muito especial, o dia é maravilhoso. Mas eu sei que lá na frente, ou eu espero que lá na frente, quando esse momento chegar, eles se lembrem disso. E sempre chega, né? As turbulências sempre aparecem. Sempre chegam. E aí, pensando no que o Faraco pediu uma dica, né? Assim, mais prática de como lidar com esses conflitos, eu acho que um jeitinho que a gente pode fazer e que ele evita, inclusive, aumentar o conflito ou criar novos conflitos, é a gente não adjetivar. Eu não digo para o Faraco, tu é um grosso. Não, eu digo, Faraco, do jeito que você falou comigo, eu me chateei. De forma indireta. Eu não estou adjetivando ele, eu estou falando, você é um grosseiro, você é isso, você é aquilo, né? Eu não adjetivo o outro. Eu falo sobre o efeito que a fala dele, que o comportamento dele gerou em mim, né? Então, Que tem a ver com a quando você linguagem direta e indireta também, né? A quando direta você é faz você isso, né? A indireta é Tá, né? você agiu de Toda uma vez- forma toda que vez que você História fala de isso, palavra, como é? Palavra dita não volta atrás, né? Toda vez que você fala isso comigo, eu fico triste. Eu, inclusive, já chorei por conta disso. Mas eu não estou dizendo que você é um grosso, mal educado, não sei o quê. Não, entende? Então, isso ajuda, porque eu não fico fazendo um pacote com vários adjetivos do sujeito Uhum. que depois eu vou estar dormindo com ele. O recado é E depois esse E adjetivo aí não vai amanhã, servir mais. amanhã eu já vou tomar café junto. E de repente aquilo ali. Então, eu acho que essa consciência E desgasta, de que né? desgasta muito, porque essas palavras, né? Machuca. Quando a gente adjetiva, elas tendem a ficar muito presas. Então, a ideia essa é uma dica prática, assim, que a gente pode colocar em prática, em uso, e eu acho que exercitar, né? traz resultados positivos. Pegando como exemplo o que a Paty falou ali, na hora de construir uma celebração, uma das perguntas é, vocês têm o desejo de fazer os votos de vocês, os votos personalizados, né? Porque tem os votos protocolares, a troca das alianças, conduzidas ali, enfim, no meu caso, por um celebrante, e tem os votos personalizados. Eu sempre brinco que 90% dos casais dizem que sim, queremos. 9% eu convenço e 1% que eu desejo muito pessoal. E aí me lembrei disso agora. mas ele convence. Faltou pelo seguinte, 1% assim, que ele não conseguiu convencer. Vou dizer uma coisa pra vocês. Chegar lá com 5, 10, espero que chegue com 25 anos de casado, mas vai ter algum momento que vocês... E a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem quando houver um conflito... Uma dificuldade. Um de bico com o outro ali e tal, aquele negócio todo. Peguem o vídeo e coloquem no momento dos votos. Aquilo que vocês falaram um pro outro naquele momento, que são palavras lindíssimas, né? Palavras positivas, as virtudes do outro, aquilo é tão enaltecido naquele momento da cerimônia, eles se emocionam e tal. Né? Olha só o que vocês pensam um do outro, né? Como vocês se apaixonaram por isso aqui. Isso tudo foi embora? Não foi, né? Foi desgastando, foi talvez diminuindo, ou o outro está com mais dificuldade de enxergar o que enxergava lá atrás por algum motivo. Né? E aí a gente acha que não precisa fazer
esses votos no dia a dia, que é na forma de um elogio, de um reconhecimento de uma ação que o outro possa ter feito e que facilitou o meu dia, por exemplo, me ajudou em alguma coisa, né? Então, reconhecer o outro, fazer um elogio ao outro, isso faz parte, isso tem que estar todo dia, né? 40% da nossa felicidade, ela é intencional, e da felicidade do casamento também. Eu tenho que fazer coisas que eu já identifiquei que são positivas pra gente, entende? Né? Então, pro casal, o que eu gosto, o que nos faz bem, o que fez a gente sorrir, o que faz a gente ficar alegre, né? Então, quando eu identifico isso, eu tenho que ir lá, colocar intencionalmente aquilo no meu dia. Se brincar com a Catarina quando chega do trabalho é uma coisa que é relaxante, que acalma, eu vou lá e faço intencionalmente isso, né? Então, assim, eu gosto de ver tal coisa, eu gosto de telefonar para alguém e toda vez que eu ligo para essa pessoa eu me divirto. Faz mais vezes. Coloca intencionalmente isso no teu dia. Então, coloca isso intencionalmente, coloca coisas que vocês já identificaram como casal que são legais, que são boas, coloca intencionalmente na vida, no casamento, no dia a dia, entende? As 5 linguagens do amor funciona bem. Pois é. O livro aqui, então, de entender o outro e o que é importante, isso. né? Algumas pessoas não verbalizam tanto, mas elas têm assim, isso que o Faraco está trazendo, né? Elas fazem por ações. Ela ajuda a outra pessoa, que a gente chama de atos de serviço, né? Então, eu melhoro a vida do outro de uma outra forma, facilitando, às vezes lavando uma louça, né? Resolvendo um probleminha aqui para o outro. É uma forma de dizer eu te amo, de outra forma, né? Através a gente chama no livro atos de serviço, né? Outros são mais de presentear, outros são mais de verbalizar, né? De reconhecer o outro através da fala. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade juntos. Então, são maneiras. E aí, por isso que eu digo que cada casal vai encontrar o seu jeitinho de ser feliz, né? Porque cada um vai ter um jeitinho. Um vai ter atos de serviço, o outro vai ter mais habilidade e facilidade para elogiar, para enaltecer, para reconhecer, né? E a junção disso que vai trazendo essa coisa tão fantástica que é construir um casamento. Porque o casamento ele não se faz naquele dia. Ele se faz depois, ele vai sendo construído, né? As pessoas deixam às vezes para comemorar o dia dos namorados, o dia dos namorados, vai sair para jantar, vai fazer a melhor maquiagem, vai para o melhor restaurante e tal. Vamos colocar quantos dias dos namorados na nossa vida? Vamos fazer um dia por semana? A gente vai fazer a cada 15 dias? Não tem como ser uma única data no ano. Não faz sentido. Entende? Ou seja, eu tenho que trazer as coisas que são legais e que são boas para a minha vida, para o meu dia a dia do meu casamento. Entende? Me organizar para isso, colocar intencionalmente isso. Né? Ô, Vívia, e os filhos, hein? Porque eles chegam, historicamente, sempre são, obviamente, uma bênção, né? Mas a gente tem reparado cada vez mais casais dizendo que há uma dificuldade maior de fazer essa gestão, que é diferente. E é de uma enorme responsabilidade. Estamos pecando mais hoje nessa administração familiar, nessa gestão da educação dos filhos e casais mais se separando com filhos pequenos porque falham nesse ponto. Eu acho que a gente pode usar o mesmo exemplo que a gente deu antes da questão da vida contemporânea, da vida corrida, né, do uso das redes sociais, do uso, né? A gente está muito voltado para esse mundo digital e dedicando pouco tempo para a vida real e criar filhos. Eu preciso estar presente, né? É real. O meu tem 20 anos, eu sei a caminhada que é para ter um filho de 20 anos e quanto tempo eu me dediquei para isso e de quantas coisas eu também abri mão para poder, né, de repente, ter esse tempo de qualidade com eles. E hoje eu colho frutos positivos que faz com que eu diga assim, poxa, valeu a pena. Então, essa atenção, olhar para o filho, interpretar o que está acontecendo na vida do filho, requer tempo. Eu interpretar um olhar, um jeito... As emoções a gente percebe quando, né? A pessoa está mais triste, está mais calado. O que houve? Vamos conversar. Então, eu preciso ter esse momento de atenção para ele, né? Então, eu tenho que parar e fazer isso. Eu não consigo pegar o celular na mão e falar, conta como é que foi na aula. Pode falar que eu estou prestando atenção. Não, não é isso. As pessoas falam de inovação. Inovação é fazer o que a avó ensinou. Quando alguém vai falar, larga o que está fazendo e presta atenção. Então, inovação é o que a avó ensinou. Né? Quando vai falar com alguém, olha no olho. Quando vai falar com alguém, para o que está fazendo e presta atenção na pessoa. É isso. Eu acho que isso que é o que está faltando hoje. O papo tá bom, né? Mas nós vamos agora para outros momentos do nosso episódio. Tem um quadro que a gente sempre traz aqui que chama Acredite Se Puder. A gente pede para o convidado, para a convidada, né, no teu caso, trazer uma história que tenha, enfim, lhe marcado de alguma forma, que tu lembres agora, assim,
daqui a pouco algum atendimento, algo que tenha te chegado pelas redes sociais, enfim, algum conflito de alguém, alguma coisa que tenha te chamado a atenção e tenha te marcado de certa forma, ou pelo caso em si, ou por uma curiosidade, ou por não ser tão comum assim, fica à vontade. A gente queria ouvir uma história tua nesses 20 anos aí, algo que possas contar pra gente. Agora, falando das datas comemorativas e do Dia dos Namorados, eu lembrei de um dia da Mulher. E eu fui dar 8 de uma março. fui dar aula num outro estado, né? E quando eu cheguei já, a chegada do aeroporto, já tinha um motorista esperando com uma flor. E a mochila da senhora, por favor, e já carregou a mochila. A mala, qualquer essa aqui, deixa comigo. E já colocou no carro e tudo. Bom, eu não fiz nada, eu me senti assim, meu Deus, como é bom ser mulher, né? E assim, água, já trouxe uma aguinha aqui para a senhora. E gente, eu falei, gente, que coisa maravilhosa isso, eu quero mais disso na minha vida. E foi assim, cheguei no hotel a tal hora, a gente busca aqui a senhora no hotel para levar até a instituição, para ter aula e tal. Gente, mas aquilo estava muito maravilhoso, né? E aí eu sei que trouxemos um mimo para a senhora, dia das mães, dia da mulher, dia da mulher. Não tava nem entendendo Né? o que tava Aquela acontecendo. coisa toda. Eu falei, gente, mas isso tá muito bom. Eu tô adorando isso. Eu não carreguei mochila, nem nada, computador, nada. Né? E um cafezinho? Alguma coisinha? Gente. Você começou a desconfiar de alguma coisa. Eu falei, gente, isso é muito bom, ser mulher. Não, mas tava aproveitando. Aí foi, mas foi assim até o final da aula. E termina 23 horas e aquele tratamento todo. E parabéns, viu? Parabéns pelo Dia da Mulher. Eu digo, muito obrigada. E aquela coisa toda. E cheguei lá também, feliz Dia da Mulher e tal. Bom, voltei pro hotel, dormi. No outro dia, nada. Nem mochila, nem café, nem água. Nem tratamento. Isso, uma flor. Era só aquele dia. Gente, Era só naquele dia. dia. eu fiquei assim com a mochila. Eu falei assim, aí eu falei, gente, olha que interessante. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Quanto tempo dura isso? 24 horas. Não dá pra durar mais. 24 horas, o dia da mulher. Então, assim, que a gente possa fazer esse exercício de fazer durar mais as datas comemorativas que acontecem coisas só uma vez boas, por né? ano. Pelo amor de Deus, né? Por favor, faça Deu esse favor. meia-noite, desligou a chave e pronto. Acabou. Era É que outro nem dia. a Não tinha nem Cinderela, bom dia né? com alegria. Perdeu o sapatinho, meia-noite, acabou. A ideia de que a gente mistura tudo, né? Porque nós temos um ano com 365 dias, ou 66, né? Enfim. Mas o que é o cérebro humano, né? E as datas, elas são comerciais, né? Na verdade, são É. criadas comercialmente para que... Então, uma boa estratégia, uma boa dica é esticar isso, né? Trazer para mais essa questão de uma vez por semana, Ou pelo menos fazer o que dia dos dure só namorados. o final, que dure o final de semana inteiro. Né? Até eu voltar, né? Pelo amor de que Deus. me deixe no avião segurando a minha mochila. Não é? Menos isso. Pergunte agora ao Cálice para Sempre, Priscila de São Paulo. Está numa crise conjugal aí, e estão há algum tempo sem se falar, inclusive, casada há 15 anos. E a pergunta dela vai muito nessa linha que nós respondemos até de certa forma, mas acho que de repente dá para aprofundar. Qual seria o próximo? Alguém tem que ceder, né? É sentar, conversar, dialogar e tentar avançar, mas alguém tem que dar esse primeiro passo. É tão ruim assim, Vivian, dar esse primeiro passo, porque a gente tem essa dificuldade, de novo, a sensação de que a gente está perdendo, parece que está cedendo o nosso orgulho. Não sei se passa exatamente por isso aí, tenho dúvidas. Sabe que eu sempre penso assim, quem pode mais, dá mais. Quem consegue administrar melhor suas emoções, lidar melhor com essas questões, cede, vai lá, conversa, explica, fala que não tá bom assim, que a gente está perdendo de ficar assim, brigados, né? Que não faz sentido. Vamos tentar fazer diferente, vamos experimentar de uma outra forma e ver se vai dar certo, né? Mas assim, cada um também vai saber a medida, né? Porque de repente, se não tá fazendo bem para nenhum dos dois, eu acho que daí a conversa também tem que ir num outro sentido, né? Sim. Uma segunda aqui que também chegou, e essa pediu para até nos identificar e nós respeitamos isso, diz que está noiva, com casamento marcado, não falou quando exatamente, mas que está em meio a uma série de inseguranças, digamos assim, que não estão se dando tão bem, tal. E a pergunta dela é, que passo que eu dou nesse momento? Olha a responsabilidade, né? Meu Deus. E a resposta dele ser, não sei. Porque tudo que é novo gera insegurança, né? Isso é muito... O nosso cérebro, ele não gosta de mudanças, ele não gosta de gastar energia com coisas que ele não conhece. Então, assim, tudo que é novo, parece que liga um sensorzinho, assim, da ameaça, né? Assim, que vai acontecer? A gente fica com muitas incertezas. Então,
isso é muito, muito natural. Ela pode estar com muitas incertezas, ele também. Sim. Então, isso pode estar mudando ali o modo deles conviverem. Até tá dentro de um natural mudar um pouco, porque ele também deve estar ansioso com esse casamento, ela também, né? Mas é um momento interessante de pensar o quanto essas questões que, de repente, ela está refletindo devem realmente fazer parte desse momento e fazer parte dessa reflexão, né? Porque se alguma coisa incomodou, a gente tem que parar para escutar essa coisa e entender qual é a necessidade que está gritando ali por trás desses comportamentos, né? Então, que bom que é antes do casamento, que bom que dá tempo para pensar, e melhor ainda se eles puderem pensar juntos os dois, né? Olha, tá vendo como tá diferente a nossa relação agora? Vamos tentar ver o que está acontecendo? Aproveitando até esse gancho, Paty, Laura e Vivian, você já ouviu muitas histórias de casais que entram em conflitos nos preparativos do casamento? O básico mesmo, né? Eu queria dessa forma, mas eu quero dessa, não, mas eu queria esse buffet, mas eu quero... E aí aquilo vai... A Paty fala bastante sobre isso também, né? Que isso vai gerando conflito, quando na verdade tem que ser uma caminhada leve, deveria, né? Eu gostosa. costumo dizer, eu acompanho casais, às vezes, durante 2 anos, 3 anos, até 4 anos, já me aconteceu. E eu costumo dizer assim, para alguns casais, não para todos, tem alguns que levam com muita tranquilidade, mas para alguns casais, se eles passam essa fase e se casam, é para sempre. Porque essa fase, às vezes, cria uma série de conflitos que nem sempre são importantes. Não. Né? Mas aí eu já soube de casais que brigaram. É lugar marcado ou não é lugar marcado? É lugar... Eu quero marcado, mas eu não quero marcado. E quando veio, brigaram. Do nada, praticamente do nada. Assim, são coisas que não vão mudar a vida deles, Não. né? Mas parece que ficam assim, na verdade, são assuntos que surgem para gerar conflito. Parece que estão à beira de um conflito. Eles precisam conflitar de alguma forma. Parece que eles precisam discutir alguma coisa, né? E depois, quando tudo isso passa, porque normalmente são assuntos que não são importantes para a vida deles, as coisas se encaminham e seguem adiante. Então, eu brinco assim, os que eu acompanho, que entram nessa onda de conflito por coisas que não vão mudar as suas vidas, são casais que depois vão ficar juntos para sempre, porque eles já experimentaram ali discutir por bobagem. Ou até a próxima reforma do apartamento. É o segundo desafio. Mas são sempre pontos de alerta também, né? São sempre pontos de alerta, assim. É muito importante. Eu acho que a questão, assim, sempre é diante de algo que nenhum dos dois domina, que é a organização de um casamento, né? Então, ou seja, tudo é novo. Então, acho que confiar em quem está contratando, né? Eu acho que isso também é uma coisa que acaba deixando com que o casal fique um pouco mais leve nesse sentido, né? Eu tive um exemplo, recentemente, de atender um casal. A gente foi fazer um ensaio pré-casamento, num lugar maravilhoso, lindo lugar, só que o acesso é um acesso danado, porque é por trilha, e uma trilha de uns 45 minutos, mais ou menos, 25 subindo, 20 descendo. Lindo local, lindo. Aí, chegando no local, eu percebi que a noiva não estava feliz. Não era aquilo que ela queria, porque ela não conhecia o lugar. E o noivo que sugeriu. E aí eu senti que ela estava muito chateada com aquilo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as fotos aqui, vamos fazer algumas fotos aqui, porque a gente já está aqui, subimos 25 minutos, descemos 20, vamos fazer as fotos aqui. E tu lá super ofegante. Não, eu quase morto. Cheio de máquina pendurada. Pensando que eu ainda tinha que subir mais 20 e descer 25. Então, quer dizer, eles toparam, ela topou, fizemos as fotos lá e tal, e depois a gente ia para uma praia do lado, que aí tinha todas as características de visual, cenário, que a noiva sempre sonhou. Então fizemos os dois. Ela amou tanto a segunda praia que a gente foi, quanto a primeira também. Só que na hora ela ficou totalmente decepcionada, assim, tu via na fisionomia dela que ela não estava feliz. E era uma questão só de... Acho que o noivo também foi um pouquinho precipitado em relação à escolha. Ele escolheu, vamos lá que tu vai gostar. E ela não curtiu. E no final das contas a gente conseguiu de alguma forma trazer o lado positivo da experiência. Na verdade, não foi de alguma forma, né? Foi de um jeito muito acertado, que é valorizar também a vontade dela, tirando as fotos onde ela gostaria, onde era o lugar de preferência dela. Ali então, eu acho que eu pôde trazer ela de volta, né?
Exato. Fiz um golzinho bacana. Todo mundo gosta de ser valorizado. Deixa de ser uma mediação profissional, né? É. Eu penso assim, vamos ouvir a Patrícia. Patrícia, eu acho que é mais assim. Isso, não tá. A Patrícia acha que é mais assim. Então... É muita responsabilidade. Eu digo para meus noivos, eu tenho muitos noivos, eu sou a pessoa que mais tem noivo no mundo, né? Porque eu sou todos de meus noivos. Eu digo para eles logo no início, nas primeiras conversas, gente, a minha opinião vocês não vão ter. Porque não é o meu casamento, é o deles, né? A minha obrigação é dividir com eles tudo que a experiência me ensinou. Eles estão me pagando para isso e eu vou dividir tudo. A minha opinião vocês não vão ter. Então, às vezes, quando chega nesse impasse, eu quero azul, eu quero verde, existe uma maneira de fazer os dois se acalmarem e chegarem num acordo. Né? E aí entra o terceiro, que na nossa profissão é muito comum a gente entrar com um terceiro elemento e acalmar aqui, acalmar ali e deixar que eles resolvam. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Isso é absolutamente comum. A gente vive assim, porque a gente transita entre casais que estão num processo diferente, único. Inseguros, às vezes. Inseguros, porque tudo eles vão ver no dia. Eles não veem nada antes, tudo se materializa no dia. Então, a gente, como profissional da área de casamento, a gente tem que ter muito esse cuidado, assim, de transitar. E, às vezes, não é só os casais. Às vezes, tem a mãe, tem a tia, tem a avó, tem o primo, tem a esposa do pai, o marido da mãe. Não é simples, mas a gente acaba transitando nesse meio. Se a gente tiver tranquilidade e discernimento, a gente não se mete, mas a gente ajuda a acomodar. E aí depois eles resolvem. É a terceira vez que eu vou tentar encerrar, mas não vou conseguir. Tem uma outra pergunta agora, porque a Patrícia deu a deixa, né? Pois é. O papel das famílias no relacionamento, ele pode ser saudável, claro que sim, mas ele atrapalha muitas vezes também. O casal precisa ter essa liberdade deles e aí a família vai entrar, caso seja convidada, digamos assim, a participar desse processo, para tentar contribuir de alguma forma. Como é que tu enxergas essa interferência, entre aspas, familiar? Eu acho que aqui a gente pode pensar de novo em qual é a minha responsabilidade nisso que está sendo criado, né? Ou seja, então, o próprio casal vai entender um jeito que eles preferem lidar com as suas famílias. Como que eles vão organizar isso de modo que não seja prejudicial para o casamento, prejudicial para o casal, mas que também contemple tudo aquilo que tem de euforia da família, de querer compartilhar, de estar junto, de vivenciar com eles, de torcer por eles, né? Então, acho que o próprio casal vai encontrando um jeito, uma forma de administrar isso. Mas sempre pensando nisso, né? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Para que depois de um tempo eu não fale assim, nosso casamento acabou por causa da minha mãe. Nosso casamento acabou porque a tua irmã... Né? Então, para que não aconteça isso, que desde o início a gente saiba que a gente também é responsável por apresentar os nossos limites, as nossas preferências, do jeito que a gente acha melhor de receber visita, né? E assim a gente vai colocar... história, que aí eu já vou te deixar encerrar. Muitos anos atrás eu acompanhei o casamento de um casal lindo, uma menina linda, e a mãe dele determinou tudo. E para ela estava bom. Para ela estava muito bom. Assim, não que ela quisesse que a sogra determinasse, mas ela achou que pelo bem de todos, ela não se importava que a sogra escolhesse a decoração, o cardápio, todas as coisas, estava tudo certo. E realmente é uma pessoa incrível, a noiva, uma menina maravilhosa, isso já tem muitos anos. E estava tudo certo. Um dia, quase tudo pronto, véspera, mês anterior ao casamento, ela entra no meu escritório chorando. Chorando, parei, larguei tudo, sentei, ela sentou no meu colo e chorando, sai, Patrícia, tudo bem, ela pode escolher tudo, mas o meu vestido não. O meu vestido eu vou escolher e ela não quer deixar. Olha, então é como tu disse, tem limite, né? Ela realmente estava tranquila que a sogra fizesse tudo. E chorando, o meu vestido não. Então a gente tem que ouvir o limite do outro também, né? Isso. E esse limite só cada um que vai poder colocar, porque para outras noivas é inadmissível que a sogra escolha tudo. Exato. E aí a gente traz esse exemplo dos preparativos do casamento para o dia a dia da relação, né? Que é comum até, né? Às vezes há um conflito ali e tal, telefone, mãe, isso, pai, aquilo, tal, e vão... Acho que dá pra gente tentar resolver aqui e tal, e se for... Piangelo esteve aqui com a gente como convidado recentemente, aí é uma outra história. Ele citou a história que é pública, ele fala nas palestras e tal,
que é a história de que eles estavam com 10 anos de relação, ele e a Ana, e aí pensaram em se separar e tal, enfim, né, já tinham mais ou menos a decisão tomada, e a mãe dele, né, a dona Heloísa interferiu de uma forma muito elegante. Mas como? Já comprei, nós vamos passar um final de semana, a família toda, já paguei para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a família toda, e aí depois vocês resolvem a separação de vocês, mas agora eu já paguei tudo, é nesse fim de semana, como é que vão fazer e tal. Aí claro, chegando lá, aí a avó pega as crianças, a Outro tia ambiente, também, aí outro tal, lugar. aí vão empurrando um pro outro. Sabedoria, aí sai de sabedoria. lá, Sabedoria. Né, numa outra percepção, para uma outra Estão etapa. casados até hoje. Muito legal. Se for uma interferência assim, daí não tem problema. Aí não tem problema, né? Aí é bem-vinda. Porque, na verdade, ela só fez aparecer aquilo que já estava dentro, né? E que ela sabia, né? É, que ela sabia. Por isso que são essas desinteligências que acontecem, às vezes, nos relacionamentos, é que a gente precisa prestar atenção, né? Para que elas não sejam desinteligentes a ponto de fazer as pessoas se separarem por falta de conversa, por falta de uma alternativa, de repente. Vamos fazer alguma coisa juntos? Alguém cuida das crianças? Vamos conversar nós dois para ver como que a gente pode organizar isso melhor, né? Vivian, bom demais mesmo. Obrigada. Foi um episódio muito legal te ter aqui com a gente. Sucesso sempre. Obrigada. E a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez. Foi ótimo. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. E você já sabe, né? Vá curtindo aí, dá aquele joinha especial, compartilha, passa pra frente, enfim. A gente espera de coração que vocês estejam gostando a cada episódio, a cada novo tema, a cada novo convidado também. Também agradecemos, reitero nosso agradecimento, e foi um prazer. Espero ter a oportunidade de conversarmos muito ainda, que assim seja. E agradeço também ao nosso querido GastroArt Catering, que está conosco, nos apoiando, nos patrocinando, e que venham outros episódios com o nosso GastroArt e com a nossa técnica, iluminação e sonorização para eventos sociais e corporativo, que esse ano completa 20 anos de mercado. Parabéns, técnica. Entregando serviços sempre de qualidade, competência e excelência. Gente, obrigado mais uma vez, né? Esperamos que tenham gostado e fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam nos acompanhando, que em breve nós anunciaremos também os próximos episódios, os próximos temas por aqui. Obrigado mais uma vez, valeu!